Desde ontem, o reverendo Robson Grangeiro está conosco. Ontem falou com os jovens, hoje pela manhã toda a igreja, e nós temos a alegria de ouvi-lo mais essa vez. Ele é pastor na igreja presbiteriana em Tambaú, e eu quero apresentar a sua esposa, a Séfora, que está ali atrás. Pela manhã eu não o fiz, mas faço agora com alegria. Seja muito bem-vinda também, querida. Reverendo, por favor, quero orar com ele. Nós temos a alegria de compartilhar, ouvir daquilo que Deus tem trazido ao seu coração, e nós temos sido edificados, e vamos, mais uma vez, pedir ao Senhor que continue usando como instrumento em suas mãos. Pai, que alegria para nós ter o reverendo Robson, sua esposa, conosco, ainda que por breve tempo, mas desfrutar da alegria, da presença, da vida deles, a gente poder trocar conversa, experiências e receber do Senhor palavra ao nosso coração. Usa-o mais uma vez, por Tua graça, para a Tua glória, cumprindo o propósito que o Senhor determinou para cada um de nós nessa noite. E tudo isso redunde, Pai, sim, em edificação do Teu povo, mas acima de tudo, glória e manifestação do Teu amor. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Obrigado, querido. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Amém. Que bom estar aqui de volta à noite, depois de uma manhã abençoada, em que os irmãos provaram que são muito crentes, tiveram paciência de me ouvir longamente nesta manhã e me deram muito da atenção e da alegria de poder compartilhar do Evangelho com vocês. Nesta abertura da Escola Bíblica Dominical, desse novo semestre, hoje pela manhã. Queremos agradecer pelo convite que foi estendido pelo Conselho da Igreja, pastor Weber, graças a Deus, pela alegria de poder revê-lo. Estivemos juntos numa mesma comissão ali no Supremo Concílio. Ele foi um companheiro leal ali junto, dando um apoio no meio de tantas discussões e que precisávamos decidir coisas tão importantes. O presbítero Alex, o presbítero Adilson, que estão nos dando todo esse apoio, nos fizeram um convite. Queremos agradecer também a Denise pela hospitalidade e, graças a Deus, por esse tempo bom. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a palavra de Deus e pudessem abrir em Gênesis capítulo 13. Há cerca de 200 anos, dois irmãos presbiterianos escoceses estavam naquela fase da vida, como alguns jovens aqui da igreja de Brasília, em que deveriam decidir o que fazer pelo resto de suas vidas, qual seria a profissão que eles abraçariam. Ambos trabalhavam numa indústria de beneficiamento de algodão na Inglaterra daquela época, no Reino Unido, e o mais velho, John, decidiu se tornar um homem de negócios e migrou para os Estados Unidos com o sonho de ficar rico. O outro, 2 anos mais velho, decidiu ser missionário e sentiu o chamado para a África. Até então era um continente ainda muito desconhecido e em plena efervescência do comércio de negros escravos que eram levados para a Europa e para o Novo Mundo. Na última edição da Enciclopédia Britânica, se você procurar o verbete onde tem o nome do irmão mais velho desta família, aquele que dedicou a sua vida a ser um rico empresário, você encontrará as seguintes palavras e somente essas palavras. John Livingstone, nascido em 1811, em Blantyre, Escócia, e falecido em 1899, em Listowel, Canadá. Ele foi o irmão de David Livingstone. Ponto. Apenas isso. O que, porventura, tornaria um missionário escocês na África mais importante do que o seu irmão, que se tornou um próspero homem de negócios, a ponto da história desse irmão mais velho ser resumida a uma referência de rodapé em relação ao irmão mais novo, e ele passar para a história apenas como o irmão de David Livingstone, é uma pergunta que sempre me intrigou. Certamente o divino e soberano propósito para cada um dos habitantes do planeta prevaleceu na escolha decisiva que cada um deles tomou no momento mais importante de suas vidas, quando tiveram que escolher a quem dedicar o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor do seu tesouro. Nesse texto que nós vamos ler agora, uma história semelhante também é marcada por 2 decisões diferentes.
não de 2 irmãos, mas de um tio e um sobrinho. O nome deles nós vamos conhecer agora. Eles se chamavam Abrão e Ló. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe, o deserto do sul, até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanho, gado e tendas. E a terra já não podia mais sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de gado de Ló. E, nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse então Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita; se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. Ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra eu a ti darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a ti darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali levantou Abrão um altar ao Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra lida, na medida em que nós vamos meditar nesta noite sobre boas motivações indispensáveis para tomar decisões acertadas. Amém. Queridos irmãos, no capítulo anterior a esse texto que nós acabamos de ler, podemos ver uma outra escolha anterior à que esses dois personagens tinham acabado de tomar. Era a escolha de Deus acerca daquele homem chamado Abrão, que resultou na sua própria decisão de, como um ex-comerciante de ídolos na região da Caldeia, ouvir a voz de Deus, sair da sua casa, da sua parentela, para ir a uma terra prometida que ele não conhecia, mas que Deus prometera que lhe daria, mesmo que não lhe dissesse antecipadamente onde seria e como seria o caminho até lá. A vida de Abraão ocupa 13 capítulos da Bíblia, sendo um dos mais conhecidos personagens da Bíblia, junto a Moisés, junto a Davi, e no Novo Testamento ao próprio apóstolo e ao próprio Senhor Jesus Cristo, obviamente. Não é a vida de um homem perfeito, mas de um pecador, chamado pela graça irresistível, que, sendo o pai da fé, deposita toda a sua confiança naquele que o chamara, e vai
progressivamente amadurecendo espiritualmente, à medida em que Deus vai se revelando a ele e moldando o seu caráter. Certamente, uma das lições mais precocemente aprendidas por Abraão e ensinadas por Deus, e que se repete continuamente ao longo da sua vida, é aquela de sondar as próprias motivações, as motivações do seu próprio coração. É possível que, ao ouvir a palavra motivação, você seja levado a pensar em termos como palestrante motivacional, autoajuda, poder do pensamento, força de vontade, porque normalmente é essa a ideia que pessoas têm quando se fala de motivação, que você deve ser alguém motivado. Mas ao falar de motivação, nesse texto eu estou simplesmente me referindo àquela dimensão interna do ser humano que direciona, que impulsiona pensamentos, atitudes, palavras e decisões de cada um de nós. Aquilo que os americanos chamam de drive, aquilo que me direciona, aquilo que me motiva, aquilo que está numa camada mais interna, até mesmo dos pensamentos e das palavras no meu coração. É quando damos uma olhada lá dentro da nossa alma, em busca do que realmente nos leva a ser o que somos, a decidir da maneira como decidimos, a ter determinadas escolhas na vida e nos mover em direção a algo que aparentemente, inclusive aos olhos dos outros, não faz sentido algum. E isso é fundamental fazer, queridos, porque quando estamos a tomar uma decisão, precisamos analisar muito bem quais são os nossos valores inegociáveis, quem são as pessoas realmente importantes na nossa vida, que objetivos são prioritários para nós. E, para tanto, este episódio de separação entre Abraão e o seu sobrinho Ló é emblemático para constatarmos as motivações diferentes que havia no coração de um e no coração de outro, e como estas levaram a tomar decisões diametralmente opostas e com resultados totalmente diferentes. Ló é o único nome de parente, além do próprio Abraão e Sara, sua mulher, que é mencionado na saída de Abraão, quando ele deixa Ur dos Caldeus para Canaã. Ele era o filho do irmão mais novo de Abraão, Arã. Possivelmente juntou-se a Abraão quando ele passou pela cidade vindo do sul, onde ele morava originalmente, e que tinha o nome do seu pai, Arã. Arameus é aquela terra que hoje está ali, onde talvez os curdos se encontram no norte do Iraque, já fronteira com a Turquia. Apesar de toda a história que a Bíblia conta sobre Ló ocupar apenas alguns poucos versículos de 5 capítulos, Ló é um personagem muito importante, principalmente ao ter suas motivações e escolhas contrastadas com aquelas do seu tio mais famoso. O conflito narrado em Gênesis 13, que nós acabamos de ler, mistura riqueza e escassez. Talvez é um dos poucos momentos da Bíblia onde ter demais atrapalha. Onde as pessoas não brigam porque falta, mas porque tem demais e aquilo que elas têm atrapalha. Nos versículos de 1 a 5, nos é dito que tanto Abraão como Ló tinham enriquecido muito em gado, em prata, em ouro e em tendas. Um patrimônio considerável que, como nômades que eram naquela época, permitia que eles estivessem de um lado para outro, fazendo as trocas comerciais, os escambos que eles tinham que fazer, ao mesmo tempo que a riqueza deles se multiplicava, porque o gado dava cria, e aquela cria precisava ser alimentada, a água e o pasto eram fundamentais para que aquele patrimônio tivesse sustentabilidade e tivesse um crescimento exponencial, como de fato o texto diz que eles tiveram. A Bíblia diz que, por conta desse crescimento, e à medida em que ambos ficavam também ricos, tanto o tio como o sobrinho, que a terra não podia, veja o texto, a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro, é o que diz o versículo 6. Isso provocou, como algumas versões dizem, desavença
conflito, discórdia, lá na ponta do negócio de ambos, entre os pastores, aqueles que acordavam mais cedo, que tinham que levar o gado para pastar, para as águas tranquilas que podiam dessedentar aqueles animais, e lá na ponta eles começaram a brigar pela fonte, brigar pelo poço, brigar pelo pasto mais verde, e quando isso acontece e chega ao conhecimento de Abraão e Ló, começa ali um processo de decisão que coloca Abraão e Ló em posturas completamente diferentes. Apesar de Ló ser o apêndice da história, o sobrinho que é levado pelo tio, e pela lógica humana, deveria ser aquele que tomasse a iniciativa e dissesse: tio, desculpa aí, eu estou atrapalhando a sua vida, eu vou dar um jeito de procurar em outro lugar a pastagem para o meu rebanho, a água para o meu povo. Não é de Ló que nós vemos a iniciativa. É Abraão que, diante do impasse, toma a iniciativa baseada não em critérios econômicos financeiros, não em critérios relacionados à sua ambição pela prosperidade e ao seu egoísmo. Diz o texto que, baseado em laços familiares, veja o verso 8, entre Ló e o seu tio, Abraão faz uma proposta, no mínimo, irmãos, inesperada, de certa forma, humanamente ilógica. Ele dá a prioridade ao seu sobrinho na escolha das melhores terras para onde ele deveria levar os rebanhos. E depois da decisão do sobrinho, ele fica com a terra não escolhida, com o resto, com provavelmente a terra pior e provavelmente incapaz, humanamente falando, de sustentar a sua riqueza. Ele diz, e você pode ler comigo: não haja contenda entre mim e você, Ló, ou entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes achegados. Aí está a terra, escolha diante de você. Vamos nos separar. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Escolha como bem lhe aprouver. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Eu lhe dou a preferência. A proposta de Abraão e a decisão de Ló diante da proposta acabam por revelar as ambições mais íntimas dos seus corações e determina os destinos de suas vidas. De certa forma, irmãos, Abraão e Ló representam duas formas de olhar e de viver a vida, exatamente aquelas que nós também, diariamente, somos tentados a ir numa direção ou noutra, e nos ajuda, nesta noite, a refletir sobre boas motivações como indispensáveis para tomar decisões acertadas. E por que as boas motivações são indispensáveis para tomar decisões acertadas? Porque boas motivações revelam, queridos irmãos, quais são os valores, qual é a nossa escala de valores pela qual nós vivemos, pela qual nós estamos dispostos a ganhar tudo ou perder tudo, e, se preciso for, perder até a própria vida. O texto narra que estas motivações revelaram os dois valores, as duas escalas de valores de Abraão e de Ló, pelo menos em dois momentos. Volte os seus olhos para o texto mais uma vez. Veja que, a princípio, você encontra Ló levantando os olhos, verso 10. Diz o texto que, depois de ouvir o seu tio lhe dar a preferência, levantou os olhos, Ló, e viu. O que Ló viu? Ló viu todo o vale do Jordão. Ló viu o vale bem irrigado, até uma cidade que depois haveria de ser parte da sua história, chamada Zoar. Para ele, na leitura que Moisés faz, sabendo do que acontecer ali, para Ló era como um Éden, como o jardim do Senhor, como o delta do Egito, irrigado, como as terras do Egito alagadas e férteis pelo rio Nilo. O que Ló viu foi aquilo que os seus valores lhe levaram a ver.
O que Ló viu determinou a sua escolha, baseada literalmente naquilo que ele valorizava. Porque não é diferente, irmãos, com qualquer um de nós. Nós decidimos a partir dos valores que nós temos no coração. Ló viu e isso determinou a sua escolha. Quem guiou o seu olhar foram os valores e objetivos de vida que ele já tinha no seu coração. Aquelas convicções, desejos e anseios da alma que nos fazem viver e morrer por elas. Ló escolheu todo o Vale do Jordão, bobinho, e partiu em direção ao leste, e os dois se separaram. O que Ló não viu, ou melhor dizendo, o que Ló preferiu não ver, foi que à medida em que ele iria seguindo os campos verdejantes e as águas abundantes do Vale do Jordão, montando e desmontando as suas tendas, porque era o costume daqueles nômades, que cada dia mais, cada vez um pouco mais, cada vez um pouco mais, cada dia um pouco mais, suas tendas se aproximavam de duas cidades, que depois se tornariam célebres, chamadas Sodoma e Gomorra. No próprio texto, Moisés, obviamente, escrevendo essa história a posteriori, diz que eles eram, ali os habitantes daquelas duas cidades, extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Esse foi o primeiro momento em que os valores de Ló ficaram evidentes. Mas houve um segundo momento, logo depois da separação. Observe comigo. Depois que Ló levanta os olhos diante da proposta do seu tio, chega a hora de Deus, não Abraão, Deus tomar a iniciativa de revelar-se um pouco mais a Abraão, ratificar a sua aliança e promessa feitas desde que ele saíra da terra dos caldeus. E nos versos 14 e seguintes, Deus fez também Abraão levantar os olhos. Nós temos, portanto, dois momentos em que os dois personagens levantam os olhos. Ló, por iniciativa própria, para ver só aquilo que os seus valores lhe permitiam ou lhe direcionavam a ver. E Abraão, por iniciativa de Deus, para revelar a Abraão um pouco mais daquilo que ele tinha como propósito para aquele grande patriarca. Deus o faz levantar os olhos. E é muito curioso, irmãos, porque enquanto Ló só vê o que tem na frente dele, Deus amplia a visão dada a Abraão e diz assim: olha agora para os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Visão 360 graus. Já estava aumentando os graus. 360 graus. Veja, de onde você está, levante os olhos. Veja para um lado, veja para o outro, veja para trás, para frente, veja para todos os lados. Abraão, essa é a terra que eu te trouxe para te dar. Aquela que você não sabia nem onde seria. É essa terra. Não é apenas numa direção, é em todas as direções até os teus olhos alcançarem. E diferentemente de Ló, irmãos, Abraão não viu uma terra promissora. Ele não fez uma análise de mercado. Ele não fez um plano de negócio. Ele não fez uma pesquisa de mercado. Ele simplesmente ouviu a voz, a mesma que ele conhecera no capítulo anterior, quando Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela, e eu te levarei para uma terra prometida. Ela manará leite e mel. E 2 características e 2 sinais serão claros da minha aliança contigo. Tu terás uma terra e tu terás uma descendência. A primeira estava pronta para se cumprir. Era isso que Deus estava mostrando a Abraão, 360 graus. Abraão, portanto, não viu uma terra promissora segundo o seu coração. Ele confiou na palavra de Deus. E assim, mais uma vez, querido, os valores, os objetivos,
a escala do que era importante para Abraão ficou clara. Assim como momentos antes tinha ficado clara para Ló. Sabe, queridos, qualquer um de nós decide por várias maneiras. Nós decidimos costumeiramente por intuição. Há pessoas que decidem por intuição. Outros são mais analíticos, precisam dos dados, dos cenários, fazem uma conta de vantagens e desvantagens, o que podem perder, o que podem ganhar. Outros são mais intuitivos, sentem alguma coisa e decidem de acordo com aquela intuição. Uns demoram para decidir, alguns até os chamam de indecisos, talvez eles sejam mais analíticos. Outros são impetuosos, impulsivos, quando você vê, ele já foi. Há intuitivos bem-sucedidos, há intuitivos mal-sucedidos, há analíticos mal-sucedidos, há analíticos bem-sucedidos. Porque, na verdade, queridos, mais do que aspectos humanos, características de personalidade, de processos decisórios, o que faz com que, para crentes, uma decisão seja acertada, é quando ele deixa, quando nós deixamos que os valores de cada um de nós aflorem na decisão que tomamos. Não há nenhuma decisão, deixe-me dizer, que você ou eu, ou qualquer outro ser humano, venha a tomar que necessariamente não revele valores que nutrimos no nosso coração. Porque sempre vai ser assim, irmãos. Intuitivos ou analíticos, valores determinarão escolhas. Ló foi movido pelo que via. E o que via atiçou a sua ambição. Ele viu a terra como um Éden, uma época em que realmente o Vale do Jordão, até onde está o Mar Morto, era extremamente verdejante e fértil. Vicejava a água das fontes, que transbordava nas ribanceiras do Jordão. Ele não fez uma má escolha do ponto de vista analítico. No entanto, a escolha de Ló foi motivada pela ambição. E a ambição o levou cada dia mais para mais próximo do mal e do pecado. Ele foi mudando o acampamento, levando a sua esposa, levando suas filhas para mais próximo de Sodoma. Ali ele se tornou comum, ordinário, um entre pecadores. Nas portas daquelas duas cidades, onde os anciãos e os homens de negócio faziam alianças, acordos e decidiam negócios. Quando depois Deus adverte que haverá de destruir aquelas nações, e Ló vai advertir, a palavra dele já não valia mais nada, irmãos. Porque ele tinha se tornado um entre pecadores. A sua ambição lhe fez vender alguns dos bens mais preciosos. O bem-estar espiritual de sua família, o bem-estar espiritual do seu próprio coração, o propósito de Deus que Deus tinha lhe dado quando Abraão, de maneira extremamente generosa, o convidou para essa jornada da fé. Sabe, irmãos, talvez nós possamos conjecturar que Ló não teve culpa, porque como é que ele ia saber que Sodoma e Gomorra era daquele jeito? Não é assim que nós nos desculpamos? Foi mal. Eu não sabia. Eu não previ. Também ninguém me falou. Ninguém me preveniu. Ah, se eu tivesse um adivinhão no bolso, certamente de um modo absolutamente misterioso, a soberania de Deus guiou aquelas duas decisões. Mas, irmãos, do ponto de vista humano, tanto Abraão como Ló foram os únicos responsáveis por suas decisões. E, ao chegar a estas decisões, eles revelaram os seus valores. Deixe-me dizer uma coisa: valores dão frutos. Aquilo que um homem semeia, ele colhe. Nós aprendemos isso lá no Novo Testamento. Árvores boas dão bons frutos. Árvores más dão maus frutos.
Nós somos absolutamente responsáveis por aquilo que decidimos. E ainda que a graça de Deus suavize o amargor de uma decisão equivocada, nada garante que contaremos com o favor de Deus quando decidimos, movidos pela inveja, pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, por essa coisa triste e pervertida que é o coração humano, enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Boas motivações, em segundo lugar, também são importantes para tomar decisões acertadas, porque, além de valores que estão conosco, também revelam prioridades pelas quais vivemos, pelas quais estamos dispostos a perder tudo e, se preciso for, a própria vida. Veja o que acontece logo a partir do verso 17. Ló já tinha ido embora. Ló já estava lá fazendo o seu acampamento, como um tio Patinhas ancestral, fazendo as suas contas e vendo só cifrão nos seus olhinhos. Olhando e dizendo assim: pense num bom negócio esse que eu fiz. Talvez Ló foi um Ike Batista daquela época. Alguém que estava nas páginas da revista e os jovens diriam assim: pense que eu quero ser exatamente como esse sujeito, onde ele toca, vira ouro. Bom, nós conhecemos a história do final de ambas, as personagens que eu acabei de citar. Mas quando, depois de ouvir Deus mandando que ele percorresse a terra de alto a baixo, veja aí no verso 17, Abraão acaba chegando a um lugar, a uma terra próxima a uns carvalhais. Os carvalhos são árvores belíssimas. Talvez só perdem na longevidade para as sequoias americanas. São longevas. São símbolos de perenidade. E não por acaso, onde havia um aglomerado de carvalhais, numa região chamada Mamre, perto de Hebrom, é onde Abraão conduz os seus passos. E veja como acontece. A primeira providência que o patriarca Abraão toma acaba por revelar não apenas os seus valores que o levaram àquele lugar, mas acaba também revelando a prioridade da sua vida. Leia comigo, veja aí. Antes de armar a sua tenda, como Jó fez nos versos anteriores, doido para ganhar dinheiro, o que é que Abraão construiu primeiro, irmãos? Um altar dedicado ao Senhor. Para Abraão, altar primeiro, ganhar dinheiro depois. Fica clara qual era a prioridade de Abraão. Sabe, irmãos, quando nós olhamos a revelação progressiva de Deus, no Antigo Testamento nós fomos aprendendo que antes daquele tabernáculo, o templo móvel, durante o êxodo para a terra prometida, antes mesmo daquele templo majestoso de Salomão em Jerusalém, a devoção do povo da aliança era manifestada nos altares construídos para oferecer sacrifícios e ofertas a Deus. De alguma forma, o altar revelava qual era a prioridade daquele povo. E quando ele era edificado, e mesmo depois de deixar de ser usado, porque pelo nomadismo eles tinham que ir a outro lugar, aquele altar, onde quer que, ou por quem quer que fosse visto, representava um memorial. Um memorial de quê? De Deus primeiro. De Deus primeiro. Eram conhecidos como o altar de Abraão, o altar de Isaac, o altar de Jacó. Assim como nossas decisões revelam nossas prioridades, os altares revelavam as prioridades de Abraão, de Isaac e de Jacó. Alguns anos antes, Abraão havia entrado na terra de Canaã, vinda de Ur dos Caldeus, do norte. E é dito que, ao atravessar a terra de Siquém, onde depois, séculos depois, Jesus teria aquele encontro com a mulher samaritana, ele chegou até esses carvalhais, também conhecidos como carvalhais de Moré. Ali diz que, mesmo sendo os cananeus os habitantes da terra, Deus já havia aparecido o Senhor a Abraão, nós aprendemos isso no capítulo anterior, e havia dito a Abraão: darei a tua descendência nessa terra.
E por causa da reafirmação dessa promessa da terra, diz o texto que já ali Abraão tinha edificado um altar ao Senhor que lhe apresentara, que lhe aparecera. Em outras palavras, Abraão já era alguém acostumado a primeiro edificar o altar. É o primeiro altar que Abraão edifica. A aliança de Javé com Abraão, como eu falei, era revestida de duas promessas: a descendência e a terra. E porque Deus o escolheu, não havia dúvida no coração de Abraão que Deus era a prioridade da sua vida e suas decisões deveriam ser pautadas para a vida ou para a morte, baseada nisso. No comentário bíblico de Jameson Fawcett Brown, é dito que, por intermédio deste ato solene de devoção, Abraão fez uma pública profissão de fé, estabeleceu o culto ao Deus verdadeiro e declarou sua confiança na promessa. No segundo momento, quando o patriarca passa por um monte ao oriente de Betel, arma sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, diz o texto novamente: ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Portanto, Abraão constrói nesta ocasião, quando ele já tinha se separado de Ló, o terceiro dos 4 altares que na sua vida ele haveria de construir. O quarto é aquele maravilhoso do capítulo 22, quando ele leva o seu filho Isaque no alto do monte Moriá para oferecer ao Senhor, e aquele altar fica conhecido como o altar do Jeová Jirê, o Deus que a tudo provê. Durante a vida de Abraão, nós contamos 7 momentos em que Deus aparece a Abraão. E quanto mais Deus se revela a Abraão, mais Abraão confia em Deus. E quanto mais Abraão confia em Deus, mais Abraão amadurece espiritualmente. E quanto mais Abraão amadurece espiritualmente, mais Abraão demonstra nas suas decisões que Deus era a prioridade da sua vida. Eu sei, como eu falei anteriormente, que talvez Ló não conhecesse as implicações da sua decisão. Mas é justamente isso que faz uma decisão ser tão importante e reveladora, irmãos. Porque quem tem promessa de Deus, porque fez aliança com Deus, inclusive para que sua provisão em todas as coisas seja de Deus, não precisa ser levada pela ambição, não precisa tomar atalhos, não precisa trocar prioridades, não precisa negociar o inegociável. É Deus que provê o que você precisa, meu irmão. Não venda pela ambição dos nossos dias, assim como Ló vendeu e Abraão não. Certamente Ló escolheu baseado na sua ambição pessoal, ao invés de levar em conta que só estava ali próspero, porque o tio havia lhe dado essa condição, e em outras instâncias, a primeira delas, porque o próprio Deus havia lhe dado essa possibilidade. Mas quando chega na hora, Ló esquece Abraão, Ló esquece Deus, e ele acaba revelando qual era a prioridade. Em terceiro e último lugar, boas motivações são indispensáveis para tomar decisões acertadas, porque as nossas decisões revelam as recompensas, pelas quais vivemos e pelas quais estamos dispostos a perder tudo, e se preciso for até a vida. Veja, decisões revelam valores, decisões revelam prioridades, decisões revelam recompensas. Qualquer uma delas, até aquela de manhã cedo, amanhã, que você vai precisar tomar. Ali, você vai revelar quais são os valores que lhe guiam, quais são as prioridades que você não negocia e quais serão as recompensas que você terá a partir dessas decisões. Na verdade, a decisão de Abraão foi até anterior. Eu disse que ele foi extremamente generoso, magnânimo. Abraão deu a preferência, irmãos. Mas por que Abraão deu a recompensa? Deu a preferência? Porque quando Deus o tirou lá de Ur dos Caldeus,
Abraão já tinha tomado uma decisão, irmãos. E a decisão era que ele tinha decidido abrir da terra e da vida que ele poderia ter na Caldeia, para simplesmente obedecer a Deus que lhe prometera uma terra que ele ainda não sabia qual seria. Abrir mão agora era apenas uma continuidade do abrir mão de antes. Era um ato de fé, de confiança no Senhor que ele chamara. Interessante que o próprio Jesus depois vem ressoar essa capacidade da gente abrir mão como uma decisão mais superior ao falar de uma das bem-aventuranças e dizer assim: mais do que felizes são os mansos, que abrem mão para os lós, porque eles herdarão a terra. O escritor aos Hebreus, lá no Novo Testamento, acaba jogando muita luz para que nós possamos entender por que foi tão fácil para Abraão abrir mão da preferência da escolha da terra. Veja que Abraão, o escritor aos Hebreus descreve qual era a recompensa que Abraão buscava e por causa dela não haveria de trocá-la, mesmo que fosse a melhor terra do mundo. Se você for para Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, na parte que fala de Abraão, você vai ler o seguinte que eu leio agora para você. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. E agora veja a última frase. Pois, essa era a razão porque ele fez tudo isso. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Para quem tinha certeza que iria morar no céu, a verdadeira terra prometida, o que é que seria algumas terrazinhas férteis em Canaã, meus irmãos? Que ele não pudesse abrir mão. Quem tem o céu na terra não se apega à terra como se fosse céu. A generosidade do patriarca não era provinda de uma natureza decaída de um homem, porque pelo coração humano nós somos movidos pela ambição, mas de uma ação de Deus modificando valores, prioridades e, consequentemente, lhe fazendo ver recompensas maiores, que não estavam restritas àquilo que a ambição humana poderia lhe dar. A escolha de Abraão, irmãos, desde antes, tinha sido para a vida e para a morte. Porque a amizade de Deus para com Abraão, que a própria palavra descreve, quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, e Deus diz, eu fico às vezes pensando, Deus diz, eu vou esconder do meu amigo Abraão o que eu vou fazer? Você já parou para pensar, Deus, com seus botões pensando, não, eu não posso esconder isso do meu amigo. Que consideração maravilhosa é esta que Deus tem por Abraão? É porque Deus sabia que Abraão tinha feito uma escolha como resposta à escolha dele. E a escolha era, tu vales mais do que qualquer outra coisa. A terra que eu almejo é a terra prometida no céu. Eu estou pronto a abrir mão de tudo, da minha terra, da minha parentela. E lá na frente, quando meu sobrinho, movido pela sua ambição, quiser o melhor que eu possa lhe dar, que eu conquistei, pelo chamado que tu me deste, até isso eu abrirei mão, porque eu espero uma cidade que tem alicerces, que tem fundamentos, que tem sustentabilidade, que tem segurança, e cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão virou amigo de Deus, confidente dos seus segredos. E mais interessante ainda é saber que, mesmo sem saber previamente que Deus haveria de lhe dar, além da terra no céu, a terra na terra, Abraão escolheu o lugar para viver e morrer. A Bíblia é muito rica, irmãos, porque ao escolher aquele lugar e edificar aquele terceiro altar em Canaã, ele escolhia no sul da terra prometida, enquanto os dois primeiros eram no norte e no centro. Geograficamente, ele estava tomando, sem perceber,
posse da terra do norte ao sul. Na coreografia dos altares, como eu costumo chamar, Abraão estava tomando posse daquela terra. Mas ele também escolheu aquela terra para morrer, porque foi nos carvalhais de Mamre, em um lugar que já tinha dono e que ele precisou comprar posteriormente, que ele enterrou a sua amada esposa Sara, e onde também o seu coração também seria enterrado depois. Uma escolha de vida e de morte, por causa do céu, onde ele esperava a sua recompensa. Por tudo isso é que agora você entende por que Abraão passou a ser conhecido como o pai da fé, o homem que creu contra a esperança e cuja confiança em Deus é a única base do seu relacionamento com o Senhor, porque ele creu e isso lhe foi imputado por justiça, e suas decisões revelaram os valores, as prioridades e as recompensas que ele poderia esperar. No início dessa mensagem, eu falei sobre os irmãos Livingstone. Eu sei que alguns aqui, como eu, gostam e amam biografias missionárias. Essa igreja é uma igreja missionária. Primeira vez que eu li a biografia desses dois irmãos, eu era novo convertido no início da década de 80, e aquilo disse ao meu coração, aos 15 anos de idade, que eu tinha uma escolha também a fazer. Irmãos, modéstia bem à parte, eu saberia como ganhar dinheiro. Eu saberia. Mas assim como David Livingstone, Deus me chamou Abraão, chamou você para algo bastante diferente. Quem poderia apontar que o missionário passaria a história e o homem de negócio seria uma nota de rodapé? Mas em 60 anos de vida, preste atenção, David Livingstone foi o primeiro homem branco a ter visitado determinadas regiões do continente africano. Como explorador e missionário, ele percorreu 48 mil quilômetros a pé, em canoas e em carros de boi, pregando o Evangelho e tratando da saúde, combatendo também a escravidão. Foi ele quem tornou-se o primeiro homem a atravessar toda a África e descobrir a nascente do rio Nilo e as cataratas de Vitória, nome dado à rainha da Inglaterra na época. Por 15 anos ele ficou desaparecido e só foi descoberto depois por uma expedição de mais de 200 homens liderados por Stanley, enviado pela coroa britânica, e que ficou notório no seu encontro ao proferir a sarcástica e famosa palavra e frase quando encontrou com o Dr. Livingstone e disse: Dr. Livingstone, I presume, é o senhor mesmo? E aquele missionário já velho e alquebrado diz assim: sim, sou eu. E eu me sinto grato a Deus por eu estar aqui para recebê-lo. Quando Livingstone morreu, seus auxiliares enterraram o seu coração no lugar onde hoje existe o Memorial Livingstone. E o seu corpo embalsamado foi levado a Londres, onde ele teve a honra de ser enterrado na abadia de Westminster, depois de ter sido reconhecido pela Royal Geographic Society como o maior desbravador inglês de todos os tempos. Na lápide do seu túmulo, que você pode visitar quando for a Londres, se já não visitou, tem uma frase que ele decidiu que deveria estar no seu túmulo, e que diz o seguinte, e veja qual o verbo que ele usa: eu decidi não dar valor, qualquer valor, a qualquer coisa ou posses que não sejam exclusivamente aquilo que se relacione ao reino de Deus. Eu decidi
Agora, se você veio à noite para prestar esse culto e ouvir essa mensagem, e você acha ao final dela, como eu já estou chegando, que eu vim aqui para dizer, seja como Abraão, não, seja como David Livingstone, por mais gloriosos que sejam esses testemunhos, que faz com que esses homens sejam aqueles dos quais o mundo não é digno, que se tornem modelos de motivação puras por escolher coisas certas diante de Deus, é porque talvez você esqueceu que Abraão, David Livingstone e todo servo de Deus que toma uma decisão acertada por conta de uma motivação correta, é, na verdade, inspirado por alguém muito maior, que fez a maior das escolhas e colheu o melhor dos resultados. O apóstolo Paulo o descreve assim, em Filipenses capítulo 2. Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa desse estado de humilhação, Deus lhe deu um estado de exaltação que Paulo descreve, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, o inspirador de Abraão, o inspirador de David Livingstone e o inspirador das suas decisões motivadas de maneira pura, para que ao nome desse Jesus se dobre o seu joelho, o meu joelho, o joelho de David Livingstone e de Abraão, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua do passado, do presente e do futuro confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Salvador é o verdadeiro herói dessa história. O nosso Salvador, Jesus Cristo, é o herói dos que tomam decisões acertadas, porque são motivados por um amor puro a Deus. Ele é a fonte inspiradora para todos nós, porque antes de Abraão, e desde toda a eternidade, ele sempre existiu, já havia feito a escolha, e a escolha foi por cada um de nós, e não por campinas verdejantes celestiais, e por prosperidade que ele já tinha na eternidade. Agora, queridos, é hora de pensar sobre você e suas decisões. Amanhã pela manhã, a realidade vai bater a sua porta. Na escola, no trabalho, na família, você vai ser levado a tomar decisões que você não vai ter muito tempo para pensar. Ali, na hora. E deixe-me dizer, elas vão invariavelmente revelar os seus valores, as suas prioridades e as recompensas que você vai ter a partir delas. E aí a pergunta que eu lhe faço então é, de que forma suas escolhas têm sido tomadas na vida? Elas se baseiam em quê? Na sua motivação de confiança absoluta no Deus que você não vê, mas crê, confia, chama de Senhor, de Salvador, diz que Ele cuida de você? Ou na visão de possibilidades muito prósperas que você consegue avaliar e decidir, é melhor assim? Será que o medo e a covardia, irmãos, de decidir, mesmo quando parece ser uma renúncia ou um caminho não ideal, acaba revelando falta de confiança em Deus, que prometeu e é fiel em cumprir, não apenas para Abraão, mas para você também? Será que suas decisões não são inspiradas por Ló? Você é da turma de Ló? Com seu imediatismo ambicioso, egoísta e carnal? Ou você está disposto a confiar que Deus é o arrimo da sua sorte?
que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, e que nada pode lhe fazer o homem. Você é da turma de Ló? Ou é da turma de Abraão? Essa decisão você precisa tomar agora. Porque essa é a decisão que vai determinar todas as outras. Curva a sua cabeça por um instante. Feche os seus olhos. Literalmente, eu não conheço 99% das pessoas que estão aqui. Portanto, eu não tentarei adivinhar que decisões você está prestes a tomar. Mas eu gostaria de lhe convidar, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, seja qual for, a tomar uma decisão agora, que você vai ser como Abraão, como David Livingstone e, acima de tudo, como Jesus Cristo. Que os valores que você diz crer, as prioridades que você tomou como inegociáveis na sua vida, é que vão determinar as expectativas, as recompensas e as esperanças que você tem nesta vida e no porvir. Eu sei que, como você, eu também sou tentado a olhar vales regados do Jordão. Ah, irmãos, como o nosso coração se engana, facilmente iludido por um fruto do conhecimento do bem e do mal, e depois dele, por tudo aquilo que o inimigo esfrega no nosso nariz e nos faz desejar. Mas eu rogo a Deus que você tome uma decisão como Abraão tomou. Ore aí, dentro de você, na resposta que Deus lhe levar a tomar, agora em oração, diante do que Deus falou a você. Eu não sei o que é, Deus sabe. Ore comigo. Oremos juntos. Ó Deus, ó Pai, ó Senhor, é tão fácil levantar os olhos e só ver aquilo que o nosso coração nos mostra. É tão fácil. E nós já fizemos o bastante desta maneira, Pai. E talvez muitos de nós aqui colhemos frutos amargos de semeaduras não motivadas por Ti, mas pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa ambição. Pedimos misericórdia para que, pela Tua graça, suavizes as consequências, mande anjos para nos livrar de Sodoma e Gomorra, como livraste Ló graciosamente, porque ele de fato não merecia, nem nós tampouco. Mas nos ajuda, Pai, que a cada decisão, a partir de agora, pelo Teu Espírito que fala ao nosso espírito, aquilo que Tu falaste a nós nesta noite, ecoe, importune, incomode, direcione de maneira sobrenatural o que vamos decidir, que pode impactar a vida inteira, mesmo parecendo uma decisão pequena, cotidiana, diária. Ajude-nos a lembrar que somos da turma de Abraão, somos povo da aliança, Ele é o nosso Pai na fé, e o Teu Filho Jesus Cristo foi glorificado nele, por isso disse, antes de Abraão eu sou. Para que hoje também, depois de morto e ressurreto e assunto aos céus, Ele, por sua graciosa intercessão junto ao trono de graça,
sustente a nossa vida, hoje, agora e por toda a nossa existência, para que tomemos decisões que glorifiquem o seu nome. Que aqueles que Deus chamou para militar na política, na academia, nos negócios ou em qualquer área que precisa de homens e mulheres do Senhor para ali dar testemunho, no entanto, não se encantem com campinas verdejantes de Jordão, mas possam entender como missão, como chamado, como vocação. Assim como tu vocaciona os ministros da palavra e dos sacramentos, faz com que esses jovens que estão prontos a decidir que profissão precisam ter, não o façam pela lógica do mercado, mas digam a ti: Senhor, onde eu serei mais útil? Onde a minha vida vai mais glorificar o teu nome? Que seus pais compreendam isso de maneira espiritual, como os pais de David Livingstone compreenderam, e por isso, mesmo vislumbrando um difícil futuro para o seu filho, não o impediram na sua vocação. Que assim seja para esses jovens e suas famílias. Mas mesmo para aqueles cujas cabeças estão brancas, cujas decisões ainda têm impacto para a eternidade e para a sua descendência, nos ajuda a ser sábios, ó Pai, para que possamos decidir bem, priorizando, valorizando e esperando recompensas, como aquelas que Abraão usou como critérios para suas decisões. Ajuda-nos, dá-nos a tua graça, ilumina a nossa mente e nos ajuda com boas motivações para que tomemos decisões acertadas. Que Deus nos dê a sua graça, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela atenção dos irmãos. Conto com as orações, eu e minha família. Deus os abençoe.